na avaliação do trabalho do Rodrigo, a mestre Marcela Monteiro, que também trabalha com a parte de taxonomia, de grupos relacionados, com o objeto de estudo do Rodrigo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, a Marcela, o Felipe e o Marcos por terem aceitado fazer essa avaliação e contribuir para o trabalho do Rodrigo, assim como também quero agradecer muito ao Genivaldo, que presencialmente deu todo o apoio para que a gente pudesse finalizar essa etapa tão importante para a vida pessoal e profissional do Rodrigo, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, o Mind Funga. Ok? Então, Rodrigo, tu tens de 30 a 40 minutos para fazer a tua explanação, e na sequência a gente vai chamar o Marcos, o Felipe, a Marcela, dando para eles aí 15 a 20 minutos para fazer questionamentos, contribuições para o trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos que estão presentes e a palavra está contigo, então, Rodrigo. Beleza. Diminuir aqui, acho que agora não está saindo mais na caixa, né? Não, beleza. Ok, obrigado pela introdução, Ricardo. Depois dos agradecimentos, eu vou dar uns agradecimentos mais formais. Mas muito obrigado por essa introdução. Então, vamos partir para o que interessa. Vamos partir para a apresentação. Bom dia para todo mundo. Né? Tá. Fui introduzido pelo meu orientador, né? Que me conhece. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os fungos poliporóis dos diferentes estádios estacionais da mata secundária do Morro do Lampião, no Campeche, em Santa Catarina. Bom, começando dando uma introdução geral do grupo, né, de estudo principal do trabalho, que é o grupo dos fungos. Os fungos, eles têm uma diversidade super ampla, né, diferentes formas, substratos e tipos de interações biológicas. Os fungos são super diversos, né? E a gente tem, hoje em dia, conhecidas aproximadamente 150 mil espécies de fungos, mas existem projeções muito maiores que vão desde 1,5 milhões até 12 milhões, né? Com o advento da tecnologia de sequenciamento em massa, de DNA e tal, foi possível ter essa obtenção de números bem maiores dessa projeção, né? Mas o que a gente conhece hoje são 150 mil espécies. E essas espécies possuem diversos serviços ecossistêmicos que elas realizam em ambientes naturais, né? Então, tem fungos decompositores de madeira, por exemplo, realizam a ciclagem de nutrientes em matas, né, em ambientes florestais. Decompõe matéria morta, né, orgânica morta, dessa matéria vira nutrientes para outras plantas conseguirem utilizar. Isso é um desempenho muito importante dos fungos em ambientes naturais. Outros, por exemplo, os fungos entomopatógenos, que parasitam formigas e outros insetos, realizam controle populacional desses insetos. Então, tem uma relação importante de dinâmica, né, ambiental nesses fungos aqui. Tem outros fungos que realizam relações mutualísticas com plantas terrestres, que a gente chama de micorriza. Né? Essas micorrizas também são essenciais para as plantas terrestres conseguirem sobreviver no seu ambiente. Né? E agora, os fungos são muito importantes para o ambiente, eu delimitei isso. Né? Então, a conservação deles também é igualmente importante. Né? Justamente porque os fungos, eles têm têm várias particularidades em relação aos organismos. Né? A gente tem alguns parâmetros que a União Internacional da Conservação da Natureza usa para fazer a avaliação do status de conservação das espécies. Né? Principalmente animais e plantas, tem vários parâmetros que são utilizados para eles. Para os fungos, durante muitos anos, esses parâmetros não foram muito bem encaixados, né? Justamente porque é muito difícil delimitar, por exemplo, indivíduo, enfim, delimitar indivíduo em maturidade sexual, enfim, coisas que para plantas e animais é um pouco mais fácil. Então, por muitos anos, os fungos foram omitidos dessa parte de conservação. Né? Só que com vários avanços na ciência da micologia, né, tiveram várias adaptações que permitiram o uso desses mesmos parâmetros para os fungos, né, com algumas adaptações aqui e ali, mas permitiram essas avaliações. E com isso, iniciativas como, por exemplo, a iniciativa de listagem da funga global, né, de 2014 para frente, essa iniciativa, por exemplo, foi muito importante, foi uma das que impulsionou a conservação de fungos e a avaliação da conservação, do status de conservação de várias espécies de fungos no mundo todo. Né? Então, por exemplo, a partir da criação da iniciativa, antes da iniciativa tinham 3 espécies avaliadas no mundo todo em relação ao seu status de conservação. Né? Em 2021, 597. Tá? Então, um salto bem grande. Em 2024, 828. Né?
São saltos grandes em proporção, né? Ainda é uma área que precisa, obviamente, de mais estudos e mais carinho, mas teve um salto bem grande durante esse período, né? Justamente por causa dessas iniciativas e desse, né, crescimento do interesse em conservação. E, em relação à conservação da fauna nacional, nos últimos, em 2023 e 2024, principalmente, bem recentemente, tiveram dois marcos importantes que eu marquei aqui. Um deles foi a criação do Grupo de Especialistas de Fungos do Brasil, em 2023, que é um grupo de micólogos super capacitados que fazem a avaliação de espécies brasileiras, né, com os parâmetros da IUCN, né? Então, esse foi um marco bem importante de 2023. E 2023 e 2024 foram lançados dois documentos oficiais em relação à conservação dos fungos do Brasil, né? Documentos que trazem, por exemplo, formas de como aplicar os parâmetros da IUCN a espécies brasileiras, né, que é um documento oficial, que é um manual, né, que é feito para isso, e um decreto nacional que incumbe várias responsabilidades ao CNC Flora, né, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, que inclui, nesse decreto, né, inclui como incumbência esse órgão os estudos em relação à biodiversidade de fungos, da funga, inclusive, eles usam o termo funga, né, que é um termo que a gente está utilizando ultimamente para descrever a composição dos fungos de um local, né, 3Fs que a gente fala, fauna, flora e a funga, e esse decreto traz esse termo, que é um avanço bem grande para a área da micologia, né, da micologia nacional. Bom, agora passando um pouco para a Mata Atlântica, né, no contexto que a gente está. Mata Atlântica é considerado um hotspot de biodiversidade e de conservação, consequentemente. É a segunda maior floresta tropical da América Latina e tem um alto grau de endemismo, por isso é considerado um hotspot. Porque tem muitas espécies que só tem aqui na Mata Atlântica, espécies de plantas, de animais, de fungos, né? Então é um ambiente muito propício para isso. E, por isso que eu falei, então já ter... o estado atual da Mata Atlântica ele é bem complicado. É justamente porque a Mata Atlântica se encontra na parte costeira do Brasil, a parte litorânea, né? E essa parte litorânea tem muitos interesses imobiliários, por exemplo, né? Tem uma expansão urbana muito forte, as ocupações populacionais do Brasil se concentram principalmente na parte litorânea, né? Então, isso traz vários problemas, como desmatamentos, e, né, para urbanização, e estabelecimento de cultivo agrícola, silvicultura, monocultura, essas coisas, né? Então, a Mata Atlântica está bem ameaçada por esses motivos. E essas supressões de mata, que são causadas por causa dessas ações, fazem com que a Mata Atlântica hoje em dia seja composta por vários fragmentos de mata, só que mata secundária, né, por sua grande maioria. Né? Matas primárias a gente tem muito pouco no Brasil hoje em dia. Aqui nesse GIFzinho, defendido ao SOS Mata Atlântica, a gente vê a cobertura original e verde claro da Mata Atlântica e a cobertura verde escura, com o a gente vê a real, né? A cobertura real hoje em dia. A gente vê que tem um decremento muito grande da Mata Atlântica nativa que a gente tem no Brasil. Né? Tudo isso vai virando matas secundárias em diferentes momentos de regeneração. Né? E Santa Catarina, nesse contexto, Santa Catarina é o quarto estado com maior decremento florestal, né, hoje em dia, de acordo com os relatórios feitos pelo SOS Mata Atlântica. Então, a gente é um estado que tem muito decremento florestal de Mata Atlântica para estabelecimento, como eu falei, de agricultura, silvicultura, pecuária, esse tipo de ação. Né? Bom, quando uma área é degradada, desmatada, queimada, seja de forma que for, se você para de ter essa ação em cima dessa área, ela vai se regenerando, né, aos poucos. Esse processo de regeneração a gente chama de sucessão ecológica. São os estágios de regeneração florestal. Então, primeiro, você tem uma área que, por exemplo, foi queimada aqui nessa agricultura, de 0 anos, a etapa, né, a ilha ainda está impactada, né, totalmente impactada. E com o tempo, as espécies de plantas vão começando a colonizar de novo essa área, gradualmente. Né? Então, por exemplo, as primeiras espécies que chegam são chamadas de espécies pioneiras, espécies que são adaptadas para se instalar nesses locais super impactados. Nesse lugar, vão mudando a química do solo, do ambiente, e vão permitindo que outras espécies comecem a colonizar. Essas outras são a sucessão inicial, as iniciais. Aí elas começam a colonizar e fazer a mesma coisa, vão mudando o ambiente, vão continuando a gradativamente alterar esse ambiente, para a chegada da dissecção tardia e, no fim, as climáxicas. Quando o ambiente chega no seu estado climáxico, a comunidade climática que está escrito aqui, é o mais próximo que uma mata secundária chega de uma floresta primária. Né? Você tem diferentes estratos na floresta, você tem uma
diversidade de plantas, você já tem um ambiente mais equilibrado, na parte climática, né? Esse período pode levar, como está escrito aqui, ó, varia muito em relação ao período que isso dura, né? Depende do bioma que está, do ecossistema que você está, depende de vários fatores, mas, assim, pode durar de 60 anos a 100 e poucos anos, depende muito do meio, né? Mas esse processo de etapas vai acontecendo se você deixa a floresta se regenerar naturalmente. Mesmo nesse contexto de ambientes ameaçados, de urbanização, né, é muito importante apontar que existe uma diversidade de fungos, especialmente, dentro desses ambientes que estão, mesmo assim, ameaçados. Dentro desses biomas como a Mata Atlântica, que está super ameaçado e tal, e ainda mais dentro de locais bem urbanizados, como, por exemplo, o Parque Nacional Municipal São Francisco de Assis, em Blumenau, que é um parque que é no centro de Blumenau. E nesse parque, o Felipe, que está aqui, ele descobriu, ele, né, descreveu a espécie de Macorita, que é uma espécie que é considerada propagada como vulnerável, né, de todos os padrões da IUCN, então ela está ameaçada de extinção. E ela está lá, nesse parque, no contexto urbanizado, no meio da cidade, só que num parque. Né? Só que sempre existe a pressão, né, justamente por estar em volta de uma malha urbana e de crescimento. Né? Mesmo caso de Tricapofecílio. Tricapofecílio foi descrita por também outro membro do Mário Funda, da o Thiago Costa, e essa espécie ela foi descrita no Manguezal do Tucuruvi, que é um lugar super impactante. É um lugar que tem casos de poluição, arrodo, né, tem um shopping lá, tem de mangue, enfim, vários problemas, é bem próximo do contexto central da cidade, então, vários problemas envolvidos nesse ambiente, e foi encontrado uma espécie lá também onde essa extinção também vulnerável. Então, a gente vê que existe uma atividade muito importante a ser defendida mesmo nesses ambientes impactados. Falando do Morro do Lampião nesse contexto, o Morro do Lampião se encaixa bem similarmente com essas outras dadas que eu falei, justamente porque é uma unidade de conservação no meio de mar urbanizado. Né? A gente tem o bairro do Campeche, né, que é aqui os arredores do Morro do Lampião, que está em constante crescimento e especulação imobiliária. Né? Turismo a rodo, várias atividades de expansão de condomínios, expressão de mata nativa para isso, e assim por diante. O Morro do Lampião está nesse contexto. Então, por isso, o Morro do Lampião, antigamente, ele foi muito utilizado para várias das suas áreas são utilizadas para estabelecimento de cultivos, né, de agricultura, pecuária, como eu falei nos outros estados. Né. Então, isso aqui é uma foto de 1938, onde você vê que várias partes, as mais clarinhas do mapa aqui, né, a gente vê que são mata nativa tirada, o estabelecimento dessas atividades. Né. Em 2012, né, fazendo um salto temporal aqui em 2012, você vê que tem as partes já estão se regenerando, né, então você tem mais partes escurecidas nesse mapa aqui de satélite. Só que, como eu falei, são matas secundárias, diferentes fragmentos de matas secundárias no Morro do Lampião, em diferentes momentos de regeneração. E a fitofisionomia do Morro do Lampião, em geral, é floresta umbrófila densa. Né? Então, são vários fragmentos de floresta umbrófila densa em regeneração, que distribuindo ali pelo Morro do Lampião. Agora, falando desses ambientes ameaçados, né, e da Mata Atlântica como um bioma ameaçado, é interessante a gente achar formas de avaliação de qualidade ambiental, né, justamente para a gente entender qual que é o estado que está, né, o grau de impacto que ela está sofrendo e o que a gente pode fazer para proteger essa área. Uma das formas de avaliar essa qualidade ambiental é usando organismos vivos como indicadores, ou bioindicadores. Né? Existem poucos estudos sobre fungos em relação a isso, né, como utilizar fungos como indicadores de qualidade ambiental, e os que existem tomam duas aproximações. A presença e a ausência de espécies conhecidas como indicadoras. Por exemplo, você tem uma espécie que se sabe que ela se dá bem em ambiente alterado. Se você vê que essa espécie está super presente e dominante em um ambiente, você pode indicar que esse ambiente está alterado. Né? Então, é um movimento direto da espécie como indicador. Ou parâmetros da comunidade dos fungos locais analisados. Então, assim, em vez de você usar uma espécie especificamente, você usa o parâmetro da comunidade como todo, da fungo como todo do lugar, para você determinar se ela está alterada, mais alterada que outra, né, estudos comparativos. Né? Por exemplo, esse estudo de abril de 2021, se não me engano, nesse estudo ele faz um levantamento de espécies de fungos, né, composição das comunidades de fungos de duas áreas diferentes, de uma parte bem urbanizada, de uma parte natural e do ponto intermediário, né, da borda do céu.
E a gente vê, por exemplo, que na parte urbana, isso aqui é o número de espécies, o S aqui. O número de espécies da parte urbana, 999. O número de espécies da área natural, 1.500, 1.700. Então, você tem um aumento através de número de espécies. Então, esse tipo de parâmetro pode ser utilizado como indicador. Você analisa a comunidade, a riqueza de uma área, a riqueza de outra, compara, vê qual tem mais quantidade de espécies. Você pode inferir que uma área está mais impactada, menos impactada que a outra, a partir desse parâmetro também. Né? E quanto mais impacto, né, esse estudo conclui que quanto mais impacto, menor riqueza de espécies e serviços do ecossistema. Então, ou seja, se você perde espécies, se você perde serviços do ecossistema, dificulta a germinação daquela área. Você não tem impacto. Justamente porque você não tem aqueles classificados de nutrientes dos fundos, você não tem aqueles serviços que eles desempenham para deixar o ambiente prosperar. Agora, indo para o grupo principal do meu estudo, né, o grupo alvo do meu estudo, que são os fungos poliporoides, e como eles podem ser usados como possíveis bioindicadores também. Os fungos poliporoides são fungos com poros nevenófilos. Deixa eu vou apagar a luz aqui para mostrar os fungos. Esqueci desse. Melhor, né? São fungos com poros no seio venófilo. O venófilo é a parte que ele produz e libera os esporos. Né? Então, os fungos poliporoides têm vários tipos de esporos, vários tipos de poros, tamanhos, disposições. Então, é uma variedade muito grande. Só que, uma das coisas que eles têm em comum, a grande maioria, é que eles são decompositores de madeira. Grande parte. Né? E como fungos decompositores de madeira, eles, portanto, são potenciais bioindicadores em ambientes ameaçados, como, por exemplo, mato. Justamente porque eles dependem da madeira para sobreviver, para a obtenção de nutrientes. E quando você tem desmatamento e queimada, você diminui a quantidade de nutrientes disponíveis para eles se desenvolverem. Né? Então, por exemplo, essas análises de comunidades, com foco em fungos poliporoides, têm potencial para servir como indicadores, né? Justamente por causa dessa dinâmica, né? De se você tem uma área super alterada, você provavelmente vai ter diminuição na quantidade de espécies, justamente porque eles dependem dessa madeira para sobreviver. Né? Bom, agora, citar um pouco, demarcar os objetivos do trabalho, eu vou ler aqui para poupar tempo. Os objetivos são basicamente esses. Analisar a composição florística dos diferentes estados de extensão dentro da mata secundária do Morro do Lampião, relacionar esses diferentes momentos de regeneração florestal com as comunidades de fungos presentes em fragmentos da UC, sob diferentes graus de manejo ao longo dos anos, e avaliar o potencial de espécies de fungos poliporoides como potenciais indicadores de qualidade ambiental. Mais ou menos os objetivos que eu tracei. Pausinha para adaptação. Importante. Tá. Indo para os materiais e métodos agora. Para caracterizar, eu já dei um pouco de uma pinceladinha na área de estudo, né, que foi o Morro do Lampião, mas para caracterizar um pouco melhor. O Morro do Lampião está contextualizado em está presente em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, no bairro do Campeche, e ele está entre 3 outras unidades de conservação, que é o Parque Nacional Municipal do Maciço da Costeira, Resex Marinha do Pirajubaé e Parque Nacional Municipal do da Lagoa da Conceição. Só que, pelo padrão de desenvolvimento do Campeche, né, pelo crescido na especulação imobiliária, etc., o Morro do Lampião ficou super isolado em relação às outras unidades. Então, não existe bem uma conexão física entre essas unidades. Não existe uma conexão física entre o Morro do Lampião e a Resex, o Morro do Lampião e o Maciço da Costeira. Está super isolado. Ele é chamado por vários estudiosos como trampolim ecológico, por causa disso, porque não existe um corredor ecológico entre as unidades, mas ele é tipo um trampolim, porque aves podem ir de uma unidade para outra, passando pelo Morro do Lampião, plantas, né, espécies conseguem se dispersar entre uma e outra. Né? Mas, até onde isso vai, né? Até onde vai a capacidade do Lampião de surtir esse efeito, né? Essa que é a questão, né, derivada dessa expansão do Campeche que está super desenfreada. Né? Ele tem 111,47 hectares, é uma unidade pequena, né, em relação às outras unidades, mas igualmente importante. Aí lá no morro, o que eu fiz? Eu delimitei 2 áreas, área alterada e área menos alterada. A área menos alterada em amarelo, área alterada em vermelho. A área alterada eu considerei a área com maior grau de manejo florestal ao longo dos anos, aquelas décadas que eu falei que o morro estava sendo utilizado, né? Justamente porque é a parte virada para a trilha e é a parte que tem menor declividade. Então é mais fácil acesso. As pessoas iam lá, rapavam a mata, faziam plantações, né, e, enfim, para pecuária, cultivo, etc. Então essa parte foi a mais alterada ao longo dos anos.
E essa parte foi a parte menos alterada, pelo contrário. Então, declividade maior, a mata mais fechada, difícil acesso, então é difícil você ir lá para fazer essas ações de manejo de floração, né? Nas duas áreas, eu botei 5 parcelas em cada uma, 5 de cada quadradinho, assim, eu botei 5 áreas de 10 por 10 metros cada uma, né? E nessas áreas que eu fiz as minhas análises, né, de composição de fungos e de plantas. Agora, eu separei basicamente as minhas atividades, né, de coleta em duas etapas, né, de coleta e análise em duas etapas. Foi a parte da análise de composição dos fungos, da funga, e a análise das plantas. Qual que é o estágio de regeneração que estão as matas das duas áreas, né, fazer essa análise. Então, eu fiz essas duas etapas. Na parte das fungas, né, das comunidades de fungos das duas áreas, eu fiz coletas dos fungos poliporoides, né, poliporoides, entre março e julho de 2024. Então, eu fiz uma a cada 2 meses, fiz uma em março, uma em maio e uma em julho, né? Uma a cada 2 meses, naquelas parcelas que eu mostrei agora há pouco. Levei para o laboratório, fiz análises morfológicas, né, via, né, tanto microscópicas quanto macroscópicas, tamanho do poro, tamanho dos poros, reações, etc. Com esses dados, eu fiz a identificação taxonômica de todas as espécies, tentei fazer de todos a nível de espécie, alguns eu não consegui, mas a grande maioria foi possível. Aí, com essas identificações, eu fiz a análise das comunidades de cada área, de comparação. Essa comunidade tem tal espécie predominante, essa não tem, né? Entre as duas áreas, para ver se as duas têm diferença, né? A menos alterada e a alterada. Em relação ao estágio sucessional, né, das matas, eu fiz duas análises principais. Primeiro, eu tirei fotos das árvores vivas e mandei para um botânico especialista, que foi o Funês, né, o Luiz Funês, que me ajudou muito, né, nessa parte. Mandei fotos para ele, ele conseguiu identificar a grande maioria das fotos, só pelas fotos, então o cara é muito bom. E com essa identificação taxonômica, eu classifiquei essas espécies em grupos ecológicos. Grupos ecológicos que eu mencionei na parte da sucessão, né? Espécie pioneira, sucessão inicial, sucessão tardia ou climática, né? Existe essa classificação na bibliografia e eu fui atrás para ver o que cada espécie, qual cada espécie classificava, né? Aí fiz isso, comparei as duas áreas. Qual área que tem mais espécies pioneiras em relação a outra, se a área tem mais espécies climáticas em relação a outra, e assim por diante, para ver qual que é o perfil de cada uma e como ela se difere. Além dessa parte de identificação e dos grupos ecológicos, eu fiz a medição de DAB, que é diâmetro e altura do peito das árvores, né? Peguei a fita métrica, medi as árvores de cada parcela, né? Das 10 parcelas, e depois fiz a comparação entre as áreas, para ver se uma área tem árvores maiores e com maior diâmetro que a outra, né? Fiz essa comparação de tamanho das árvores e maturidade das plantas, né? Entre as duas. E por fim, eu fiz a caracterização da circunferência dos troncos e dos galhos caídos do solo, justamente porque eu trabalho com fungos poliporados. Então, eles dependem da madeira para decompor e para sobreviver. Então, é interessante ver o perfil de cada área, qual que tem mais troncos maiores, galhos menores, né, para ver se tem essa diferença entre as duas áreas também, para caracterizar bem as duas áreas e o substrato disponível para os fungos que estão nelas, né? Agora, vamos lá. Resultados. Ao todo, na parte das plantas e grupos ecológicos primeiro, depois a gente vai para o sul. 66 espécies de plantas foram registradas, tá, no Morro do Lampião, sendo que 43 para a área menos alterada e 36 para a área alterada. Então, a gente tem mais espécies na área menos alterada, menos na área alterada, né? Com sobreposições, né, tem algumas que apareceram nas duas, né, por isso que eu devo dar maior pelo do soma, né, mas é mais ou menos por isso. 55 foram identificadas a nível de espécie, algumas outras foram só a nível de gênero, né, e 50 do total, 66, foram classificadas em relação aos seus grupos ecológicos, né, pioneira, primácia, tardia. Algumas não tinham essa informação disponível na bibliografia, então eu não consegui achar na classificação, mas a grande maioria eu consegui e estão presentes aqui no trabalho. Na área menos alterada, deu para ver um padrão que é esse aqui que eu mostro aqui. Euterpedulis, que é o palmito jussara, que é uma espécie nativa daqui, né, da Mata Atlântica, foi uma espécie que apareceu muito na área menos alterada, em 4 das parcelas analisadas. Cordillera concolor, e ela é climática, uma espécie climática. Cordillera concolor também é uma espécie climática e apareceu em 3 das parcelas analisadas da área menos alterada. Aqui, Nectandemega botânica é uma distinção tardia, que apareceu em 4 parcelas. E Psicota vaciniata é uma espécie que apareceu em 3 parcelas, também de distinção tardia. Agora, na área alterada, muda um pouquinho as coisas. Na área alterada, Licina guianensis apareceu em 4 parcelas, e ela é uma espécie pioneira. Alófilos edulis, Missis planens
e Campomanes litorais, que é a Gabiroba, né, a famosa da Restinga, aparecendo em 3 parcelas e só na área alterada. E elas são de sucessão inicial, e não tardia ou primática, como nos outros exemplos. Então, falando no geral, né, trazendo um panorama geral aqui com os gráficos, a área menos alterada possui 8 espécies primásicas, 9 espécies de sucessão tardia, 9 iniciais e 7 pioneiras. Enquanto que na área alterada, a gente tem 6 de sucessão tardia, 10 de sucessão inicial, 12 pioneiras, que é um valor bem maior, e nenhuma primásica. Então dá para ver que tem uma diferença clara entre as duas áreas já. Né? Uma diferença que eu vou explorar um pouco mais na discussão, mas já dá para observar que há uma diferença. Em relação ao diâmetro das árvores, na área menos alterada, 174 árvores vivas foram medidas e 127 na área alterada. Então tem um número bem maior aqui do lado. Né? Só que as duas têm esse padrão de distribuição em J invertido, que é chamado de ecologia, onde você tem uma maior quantidade de indivíduos em intervalos menores de diâmetro. E isso vai diminuindo conforme o tempo. Por isso que é um J invertido, é literalmente o formato de um J invertido. Né? Eu estou esquema aqui, mesma ideia, J invertido. Né? Mais ou menos esse é o padrão das duas áreas. Né? Isso é importante para guardar para a discussão, que eu vou trazer depois, mas fica com isso na cabeça. Em relação à composição de galhos e troncos nas parcelas, o padrão muda um pouquinho. 180 substratos foram medidos na área menos alterada, 119 na área alterada, né? Maior quantidade aqui. Só que a gente vê que os dois têm predominância de galhos menores, de menor circunferência. Só que daqui para frente muda um pouquinho. Daqui para frente, de 10 a 14 centímetros de circunferência, a gente tem um volume muito maior na área menos alterada, quando comparado com a área alterada. A gente tem um volume maior. Né? Mesma coisa para 15 a 19, entre 15 a 19 centímetros e mais de 20. A gente tem o mesmo padrão. Tem um volume bem maior, né? Relativamente maior, na área menos alterada. Né? Que é outro ponto que eu vou discutir um pouco mais a fundo depois. Agora vamos para os fungos. Em relação aos fungos, 84 espécimes de fungos poliporoides foram coletados. Foram classificados em 26 espécies e 8 famílias. Na área menos alterada, 47 espécimes foram coletados, classificados em 22 espécies. E na área alterada, 37 espécimes foram coletados, distribuídos em 16 espécies. Então, uma quantidade maior de espécies e espécimes na área menos alterada quando comparado com a área alterada. Aqui tem uma tabelinha, né? Tem um peixe na tabelinha que eu fiz para o trabalho, né? Que fiz exatamente isso. Peguei as identificações taxonômicas, botei as famílias e vi a quantidade de espécies em cada área. Né? Área menos alterada, área alterada. Algumas apareceram nas duas, no esquema das plantas, né? Mas esse é mais ou menos o panorama que a gente tem. Nas duas áreas, Hymenopteraceae e Polyporaceae foram as mais representadas. Né? Polyporaceae aqui, ó. Polyporaceae aqui em vermelho, Hymenopteraceae aqui em azul. Né? E vermelho e azul aqui também, então foram as mais representadas. Só que, quando você vê as outras famílias mais secundárias, né, que apareceram menos, a gente vê que na área menos alterada, Russulácea e Auriculariácea apareceram com uma presença mais significativa, 8,5%, que são esses aqui, o roxo e o verde. E na área alterada, não teve presença de Russulácea e Auriculariácea, mas teve uma presença bem grande de Schizoborácea, por exemplo, que é uma bem significativa na área alterada, que não é tão significativa na área menos alterada, que tem 4,3% só. Então, a gente vê, de novo, já há uma diferença aqui, que eu vou regular um pouco mais a discussão. Em relação às espécies e não às famílias, nas duas áreas, Fuscoporia punctatiformis foi super presente, né? Foi a mais presente nas duas. Só que, de novo, quando você vê para fora, da mais dominante e mais presente, a gente vê diferenças. Na área menos alterada, Tinctoporellus epimiltinus, Eumerina sampanensis, Philoporia affinis crisites, Philodontia discolor e Favalus brasiliensis foram únicas à área e tiveram registros bem significativos. 4 para cada, o Favalus teve 3, o Philodontia teve 3, o Philoporia teve 3. Então foram presenças significativas que não apareceram na área alterada, de forma alguma. Na área alterada, a gente tem a presença mais marcante de Xilodon flavívoros e Funaria vívida, né, que apareceram na área menos alterada, mas bem menos, com uma espécie de cada aqui. Né? Então a gente vê de novo que há uma diferença aqui bem clara. Em relação aos fungos e seus substratos, né, o que eles estão decompondo, onde eles foram encontrados. Na área menos alterada, 24 fungos foram coletados em galhos pequenos, né, de menor circunferência, 19 em troncos caídos de circunferência grande, 3 em lianas, que são cipós vivificados, cipós, né, madeira mesmo, e 1 em árvore viva. No caso da área alterada, o padrão é muito pequeno.
26 coletados em galhos, ainda mantém a prevalência em galhos comparado ao AMA, só que 9 em troncos caídos, uma quantidade bem menor, né? 10 a menos em troncos caídos, 2 em árvores vivas e nenhum liana. Então a gente vê no gráfico, na proporção gráfica, dá para ver isso claramente. Que G2, que é a quantidade de fungos coletados em troncos caídos, G1 é a quantidade de galhos caídos. Né? A gente vê que na área alterada tem uma dominância bem maior do G1, quando comparado ao G2. E na área menos alterada, na área menos alterada, G2 e G1 tem uma proporção mais comparável. Então a gente vê que aqui os troncos são bem relevantes e aqui eles são menos relevantes nessa análise. Né? E além disso, além de ter feito isso tudo, eu fiz também a descrição das notas taxonômicas dos fungos coletados, né? Para identificá-los precisamente, mais precisamente possível, esses grupos taxonômicos. Né? Então, eu não vou botar todos aqui, né? Por causa do tempo, mas eu botei algumas específicas para mostrar os caracteres mais ou menos que eu usei. Então, assim, eu usei tamanho de poros do basidioma, eu usei algumas vezes a micromorfologia, né? Como, por exemplo, aqui em Omirina sentarensis, ela é uma auriculariace. E a auriculariace tem basídeos que tem os basídeos, que são as estruturas que produzem os esporos, né? Tem um septo no meio, ele é cortadinho no meio. Isso não é todo fungo que tem, isso aqui é da família Auriculariaceae, é bem particular. Então ele tem septo no meio, eu encontrei esse septo, aí bati com as outras características, né, claro, e cheguei à identificação. Em outros casos, você tem que utilizar reagentes, né, para ver se o esporo do fungo reage a tal reagente, né? Nesse caso, eu usei o reagente Melzer, e os esporos desse fungo, que é Gordontia discol, que é uma russulace, ele reage a Melzer e tem uma reação amiloide. O esporo fica pretinho, fica escuro, escurecido. Né? E esse esporo também tem pequenas ruguinhas. Não dá para ver muito bem na foto, mas tem pequenas ruguinhas. Ele é ornamentado. Né? Esse caractere, né, batido com outros, permitindo a identificação da espécie. Paquictospora é a mesma coisa, né? Ele tem uns esporos bem longos, meio cilíndricos, ele tem estrias, ele parece uma uva passa, assim, ele é bem longo. Ele tem estrias longitudinais pelo comprimento dele todo. Então você vê esses esporos, é bem característico desse grupo. E aí, bateu um martelo. Né? Com os outros caracteres também, né? Mas esse esporo é bem construído, bem claro. E Formicipora interceptor, o gênero Formicipora tem esporos que são mais globosinhos, né? Subglobosos, muito bolinhos, e eles são tipo amarronzados a alaranjados quando eles estão em Melzer também. Né? Então, isso permite a identificação a gênero, e depois, batendo os outros caracteres, cheguei à espécie. Mais ou menos esse foi o procedimento. Agora vamos para a discussão. Finalmente, quase. Bom, a AMA, a área menos alterada, apresentou 51% das suas espécies de plantas como climáxicas ou sucessionais tardias. 51,5%. No caso da área alterada, esse padrão é bem diferente. 78,6% das espécies de plantas são pioneiras ou sucessionais iniciais. Tá? Esse padrão, o que ele indica? Existem estudos em relação a grupos ecológicos e a variação do estádio sucessional de uma área florestal que usam essa proporção como um caractere diagnóstico. Né? Tipo, essa área tem mais de 50% de espécies pioneiras. Então, provavelmente, ela é uma área que está no começo da sua regeneração. Eu usei esse mesmo método, juntei espécies pioneiras, eu juntei as duas categorias, né, sucessão inicial e pioneira, e tardia, e fiz essa afirmação, né, e cheguei a essa afirmação, de que, como a área menos alterada tem 51,5% de espécies de sucessão tardia e climática, ela provavelmente está no estágio de sucessão mais avançado do que a área alterada, que tem uma quantidade muito maior de espécies pioneiras e muito maior de espécies de sucessão inicial. Então, eu consegui fazer essa inferência a partir dessa metodologia das proporções, né, comparação das proporções, para ver que uma área se encontra mais degenerada do que a outra. Né? Em relação à distribuição geométrica das árvores vivas, como eu mencionei, as duas áreas apresentaram essa distribuição em J invertido, né? Que é esse padrão, né? De maior nos intervalos menores e vai diminuindo conforme o diâmetro aumenta. Esse padrão indica para as duas áreas que essas áreas estão em regeneração, estão em processo de regeneração natural, em momentos diferentes, né? Como eu mostrei com as espécies, mas estão em regeneração. E que se não for interrompida essa regeneração, pode chegar com os momentos climáticos. Né? Mas a gente vê, por exemplo, esse padrão de maior quantidade de indivíduos em diâmetros menores indica para a gente
que essa área está em equilíbrio entre mortalidade e recrutamento. Tem vários indivíduos jovens, né? E quando uma árvore mais madura morre, cai, né, gera uma cadeira, esses indivíduos jovens podem começar a crescer e repor esse espaço, digamos assim. Então, você tem essa dinâmica entre mortalidade e natalidade que dá para ver nas duas áreas, né? Só que na área menos alterada, você tem a maior quantidade de indivíduos jovens, esses dois intervalos de diâmetro. Então, você pode ter um banco de jovens mais bem estabelecido na área menos alterada, com maior quantidade. Né? Mais ou menos esse é o padrão dos diâmetros. Em relação aos galhos e troncos, né, e a composição da comunidade de fungos de ambas as áreas, relacionando as duas coisas agora, você tem, na área menos alterada, uma maior proporção de galhos com maior circunferência do que com a área alterada. Né? Você vê por esses intervalos aqui, principalmente, né? O último também, na verdade, os 3 intervalos, são bem mais significativos do que aqui na área alterada. Né? Então, você vê essa diferença nos galhos. E, fazendo a discussão com vários outros estudos que buscam, né, estudar essa relação, estudos como, por exemplo, de Puffer e Saint-Hilaire, de 2005, mostram que florestas mais amadurecidas tendem a ter substratos maiores, de maior diâmetro, né, maiores troncos, né, justamente pelo amadurecimento da floresta, das árvores maiores, que desprendem mais galhos maiores, né, pela dinâmica que se encontra mais presente em florestas mais estabelecidas. E, quando você tem diferença no perfil de substratos disponíveis de uma área, você vai ter diferenças na funga poliporóide dessa área, justamente porque os fungos poliporóides dependem da madeira para sobreviver. Então, se você tem diminuição num certo perfil de substrato, por exemplo, algumas espécies que precisam desse substrato não vão estar mais lá. Vão se perder, não vai perder a quantidade, podem até sumir, né, dependendo do grau de influência. Né? E, além disso, substratos maiores tendem a abrigar uma maior riqueza, galhos menores, troncos maiores, e mais espécies ameaçadas de extinção. Justamente porque os troncos maiores, os substratos maiores, eles abrigam um microclima mais bem estabelecido, a decomposição é mais lenta, o que é necessário para várias espécies de fungos que são decompositores de madeira e ameaçadas de extinção. Foi observado esse padrão em várias outras espécies, de acordo com esses estudos aqui também. Em relação à composição da funga de ambas as áreas, a área menos alterada apresentou mais espécies do que a área alterada, né, como eu mencionei há pouco. E essas fungas de duas áreas, né, quando elas são comparadas, dá para ver que conforme o grau de regeneração florestal, o perfil dessa funga muda. Né? Quanto mais inicial essa regeneração é, ou mais tardia essa regeneração é, o perfil da funga presente ali muda. Né? Justamente por essa diferença no perfil de substâncias disponíveis, etc. Isso foi observado no meio de tudo. Né? A gente tem na área alterada, por exemplo, por anilídeos de que foram bem presentes, muito mais presentes do que na área alterada. E aqui, Tintoprose primitivas, Filoporus esquisitos, Filoporus brasiliensis, Filodote discovery, Lumidus sultanensis, são espécies bem presentes na área menos alterada. Então, existe essa diferença no meio de tudo também, que foi apontado por outros estudos, né? Principalmente europeus. Né? Coisa muito acrescentar. Né? Que é aqui que eu estou falando. Bom, agora falando sobre potenciais espécies de fungos como indicadores de qualidade ambiental, ou bioindicador. Os estudos que existem para essa área, na sua maioria, são europeus. Pouquíssimos estudos tropicais. Tá? E nesses estudos europeus, são feitas principalmente duas análises, que é a diferença na composição da comunidade de fungos de duas áreas, né? Ver se uma tem mais espécies que outra, esse projeto não foi mais ou presença de espécies conhecidas como indicadoras. Já sabe se elas são indicadoras. Né? Esse aqui é o mais comum, a diferença da composição, né? E a presença de espécies conhecidas é bem complicado para fungos, não tem tanto estudo para isso, então é mais difícil de se detectar isso. Mas, no meu trabalho, existem duas espécies que podem ter que apresentam potencial para atuarem como indicadores de qualidade ambiental. Né? Para análise dos parâmetros todos que eu mostrei aqui, essas duas espécies. Tintoporellus epimiltinus, da esquerda, e Filoporus brasiliensis, aqui da direita. As duas foram encontradas na área menos alterada, só, e não foram encontradas na área alterada. Quando você rebate com um banco de dados disponíveis, você vê que 231 registros da Tintoporellus epimiltinus e 60 destes com o substrato descrito, que às vezes não tem, né, mas
Dos que tinham, 110 tinham sido estados descritos, 60 destes foram encontrados em troncos ou toras caídas. Tá? E esse padrão, né, dela ser mais encontrada em toras e troncos caídos, ele é corroborado por vários outros estudos, né, que fizeram observação dessa espécie e análises mais profundas, e viram que realmente essa espécie é bem mais presente em árvores e troncos caídos, né, árvores de angiospermas caídos de grande diâmetro, de grande circunferência. Os famosos brasilienses seguem um perfil bem parecido. Né? 382 registros em banco de dados, 100 com substância descrito, 65 destes em troncos ou toras caídas. Padrão bem similar, também corroborado por outros estudos, como o de Zabin em 2024, né, que menciona realmente que essa espécie é bem comum em espécies de angiospermas caídas de grande diâmetro. Os substratos desses estão mais presentes em áreas mais regeneradas, consolidadas, florestas mais bem estabelecidas, né, e que estão mais ausentes em áreas mais alteradas. Em relação às novidades taxonômicas dentro desse trabalho, que é outro ponto bem importante, foram encontrados 5 novos registros, né, de acordo com as minhas identificações, sendo eles 2 nacionais e 3 estaduais. Os 2 nacionais são Fuscoporia latíspora, que está aqui, e Xilodon miemela, que está aqui. 2 registros novos para o Brasil. Agora, Phyllodontia discolor, Eumelina santanensis e Jungiona nítida são espécies que apareceram pela primeira vez aqui no estado. Tem registro no Brasil, mas aqui no estado não encontrei, né, não foi encontrado na bibliografia, então são novos registros por estado. Foram encontradas e identificadas também espécies que fazem parte de complexos taxonômicos de espécies. Quando você identifica uma espécie, e você não, tipo, você tem uma identificação morfológica ali meio por cima, e existe esse agrupamento morfológico de espécies, que são várias espécies parecidas, que tu bota tudo no mesmo nome, basicamente. Né? No caso, por exemplo, de Fuscoporia gilva, várias espécies que são parecidas com Fuscoporia gilva são botadas nesse mesmo nome, até que alguém venha e resolva esse complexo taxonômico, faça análises moleculares, filogenéticas, para realmente ver se tudo isso é a mesma espécie ou se são várias espécies diferentes dentro de um complexo. Né? Então, nesse trabalho eu encontrei Filoporia finis crisites, Comitiporia finis impercepta e Fuscoporia gilva sexualis. Essas 3 são espécies que são, né, classificadas dentro de complexos de espécies e que devem ser resolvidos no futuro por análises moleculares, né, e filogenéticas, para ver realmente se são essas espécies, se elas podem constituir várias espécies diferentes. Essa nomenclatura pode estar errada e pode derivar pode ser outra espécie. Basicamente, essa é a dinâmica dos complexos de espécies. O trabalho de Alves Silva de 2020, ele é um trabalho que mostra muito bem isso, né? Que existe uma espécie bem comum na Serra, que é a Fumitipolia pianina, né? E a partir de análises moleculares, né, e análises mais aprofundadas, foi possível retirar uma espécie dentro desse complexo, Fumitipolia pianina, que é a Fumitipolia rubicola, que é uma espécie que está criticamente avançada hoje em dia. Então, dentro dos complexos taxonômicos, que a gente assume que são comuns, às vezes podem ter espécies muito importantes, como, por exemplo, uma espécie criticamente avançada. Né? Então, aí que vem a importância da menção do encontro dos complexos de espécies aqui nesse estudo. Conclusão. Exato. Conclusão. As unidades de conservação são refúgios muito importantes, mesmo em ambientes ameaçados. Né? Dá para ver que, mesmo nessa unidade de conservação, que é uma unidade de conservação pequena, e está no contexto bem urbanizado, você tem várias espécies muito importantes. Né? Espécies, potenciais de espécies novas, enfim. Né? Existe uma importância de defesa dessa diversidade, e as unidades de conservação atuam muito bem como esse refúgio, que precisam ser protegidas por isso. Áreas em estágio de regeneração distintos apresentam diferenças não só na flora, mas na fauna associada, mesmo próximas entre si. As duas áreas que eu delimitei são bem próximas e mesmo assim dá para ver diferença. Não só na flora, como geralmente a gente observa, mas na funga também. Né? E é muito importante trazer a funga para o centro desse tópico, justamente porque os fungos desempenham muitos serviços ecossistêmicos importantes. Então, omitir esse grupo desse tópico é bem contra-intuitivo, né, para a saúde ambiental. Né? O Morro do Lampião é um importante recurso da biodiversidade, mesmo em um ambiente densamente urbanizado como o Campé, né? E isolado das demais unidades de observação. Então, mesmo dentro desse contexto, o Morro do Lampião atua como esse refúgio super importante que merece ser preservado. Os fungos podem ser utilizados como mais um fator para a avaliação do estado institucional de uma floresta e tem potencial para ser usados como indicador de qualidade ambiental. Né? Como eu mencionei ali para as espécies que eu mostrei, né? Existe esse potencial que precisa ser mais explorado por
estudos futuros, né? De maior escala, talvez, né? Ou temporais, né? Mas aqui já se mostra esse potencial. E essas perspectivas integradoras de conservação e análise de regeneração florestal, que buscam juntar diferentes grupos, né, de seres vivos, plantas, né, fauna, flora e fauna, são essenciais para a proteção dos remanescentes da Mata Atlântica brasileira, né, que está em ameaça, que está em perigo, e a gente precisa defendê-la, né, utilizando esses mais integrativos, né, é isso. E agradecer a todos vocês que estão aqui. Olha, sem nenhum de vocês isso seria possível, sabe? Tipo, esse trabalho tem, eu tô me falando, esse trabalho, ele tem cada um de vocês dentro dele. Alguns de vocês sabem disso, alguns de vocês sabem disso porque participaram de Stop ajudar a escrever, enfim. Então, esse trabalho seria possível sim, todo mundo que está aqui, tá? Pessoal do Mindfunga, do Micolab, amigos queridos, minha família escolhida, minha família de sangue, sabe, todo mundo, o Funês, não tá dizendo só o Funês, porque, por exemplo, sabe, esses momentos, né, queria agradecer a banca também, muito obrigado. Muito obrigado ao Carlos por estar presente também na chamada, ao Marcos, desculpa, por estar presente na chamada, ao Ricardo, pelas orientações, que não seria possível realizar o trabalho sem as suas orientações, as suas pontuações. Todo mundo aqui, que está aqui na reunião, foi essencial para esse trabalho, tá? Seja por apoio moral, seja por apoio real, físico, né? Enfim, todo mundo que está aqui merece esse agradecimento. Queria agradecer também às instituições, né? O Micolab, né, por oferecer a estrutura, né, e o apoio, claro, da galera, né, que sempre ajudou, sempre foi muito querida e receptiva. Ao CNPq, que durante esse período também eu fiz uma iniciação científica que foi muito importante, me deu várias vivências, vários aprendizados, né, a respeito de atividades em campo e tudo isso, então foi muito importante. A universidade, claro, essa instituição que proporciona essas atividades de vivência e de conhecimento que são muito importantes. E é óbvio, o grupo de pesquisa Mindfunga, né, outra família aí desses últimos 2 anos, foi muito importante para o desenvolvimento desse trabalho e para a minha formação como profissional, como ser humano. Né? E é isso. Ok. Obrigado, Rodrigo, pela tua apresentação. Excelente. E, sem muita delonga, vamos passar, por conta do tempo, não sei quanto que demorou, talvez terminar um pouco mais. Para a avaliação da banca. Todos me escutam? Vai ter 2? Ah, tá bom. Me escutam? 40. Rodrigo? Sim. Por aqui sim, Ricardo. Okay. Gente, eu vou resolver aqui. Acho que o Rodrigo não me escuta. Rodrigo? Acho que não, prof. O Rodrigo fugiu da sala. Não acabou ainda não, Rodrigo. Pode voltar. Rodrigo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ah, perfeito. Ótimo. Então, sem muita demora, vamos passar por conta do tempo, né, para os comentários da banca, né? Muito obrigado, Marcos. Você pode começar, por gentileza? Tá, obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar você, Rodrigo, pelo trabalho. Muito massa. Posso ver que foram muitas horas de trabalho de campo, de identificação, e acho que é muito legal que dá para ver todo esse trabalho que você fez na tua apresentação e também no trabalho escrito. Primeiro, eu queria parabenizar por isso, né? Aí eu tenho algumas perguntas. Primeiro, o teu trabalho está no contexto de urbanização, né? Como um fator de degradação ambiental, né? Então, mas aí também no trabalho você fala de usa dois conceitos, né? O conceito de urbanização e antropização.
Uhum. Será que você pode me explicar um pouquinho qual a tua definição de urbanização no contexto desse trabalho e como urbanização pode afetar, vai impactar a diversidade de fungos em particular Uhum. e qual seria a resposta particular dos fungos poliporoides Uhum. desse processo de urbanização? Uhum. Então, Marcos, eu utilizei, talvez antropização seja o termo mais correto, justamente porque, assim, eu considerei urbanização como um tipo de antropização, uma das diferentes formas de impactos antrópicos em cima dos ambientes naturais, né? Então, talvez antropização seja um termo melhor para identificar esse motivo macro, né, esse motivo maior de diminuição de diversidade, né? Justamente porque, como eu disse, eu acho que a urbanização entra dentro desse termo antropização como um todo, né? E dessa forma, urbanização que eu digo que eu quero dizer quando urbanização impacta ambientes naturais e diversidade de fungos, é que essa urbanização e essa expansão envolve, por exemplo, supressão de mata nativa para estabelecimento de estabelecimentos imobiliários e de crescimento de malha urbana no geral, né? E também proporciona, por exemplo, isolamento de unidades de conservação, como a gente vê no caso do Campeche. Você tem essa expansão ao redor da unidade de conservação, não necessariamente existem ocupações da unidade de conservação, algumas irregulares, mas essa expansão vai sufocando a unidade, sabe, mais ou menos esse sentido que eu quero dizer, e vai isolando ela e vai deixando ela sem conexões com as outras, né? E isso pode gerar um problema a longo prazo, justamente porque não tem essa troca, né, enfim, não tem essa troca de espécies e de mais ou menos essa de diversidade, mais ou menos essa ideia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se eu deixei algum ponto solto, mas acho que sim. Não sei se você entendeu o meu ponto. Cadê? Ah, tá. Ele tá no jogando. Acho que perdi o áudio. Perdeu? Tá me ouvindo? Uhum. Ouvindo. Eu perdi a última parte. A última parte? Tá. É. Deixa eu lembrar como é que... A parte da conexão com as outras unidades? Acho que acho que eu estava falando disso, da conexão, né? Uhum. Era mais ou menos isso, era tipo... Um dos fatores, né, essa urbanização vai meio que sufocando a unidade, isolando ela das outras, que impede essa troca entre espécies e tal, que permite essa saúde maior do ambiente, essa troca de diversidade, né? Enfim, mais ou menos essa é a linha geral que eu quis dizer. Legal. Daí tem algumas perguntas assim mais dos métodos. Eu estava olhando o mapa do morro e você decidiu, né, que estabelecer uma área como mais alterada e a outra menos alterada, né? Isso. Mas existe uma diferença entre as duas áreas em termos, você já descreveu, né, a composição de plantas, né? Uhum. Mas existe também uma diferença em termos de microclima, porque também parece que você tem a impressão que uma área está na ladeira norte, a outra está na ladeira sul, né? Uhum. Isso, são faces opostas. Mas você não acha que o fato que elas estarem em ladeiras diferentes também pode ter um efeito no microclima? Também pode explicar em parte as diferenças das comunidades? Sim, poderia também. Eu lembro que eu conversei com o Kermer sobre isso em alguns momentos, que quando eu estava pensando em parâmetros para analisar, né, para chegar nessa conclusão dos diferentes momentos de regeneração das duas áreas, que realmente, por estarem em fases diferentes, a penetração de sol, né, a incidência de raios solares e o microclima estabelecido nas duas áreas, pode ser diferente, pode ser também um fator, uma variável que pode influenciar, né? Eu não consegui analisar isso eu tive que selecionar variáveis para analisar justamente porque esses pontos foram surgindo mais na parte final do ano, na parte final dos meses finais, e eu selecionei outros parâmetros que eu conseguiria fazer naquele momento,
né? A parte de microclima e de, né, essa análise eu não consegui fazer. Seria muito interessante de fazer, justamente para ver se tem essa influência ou não, né? Porque pode ser mesmo que tenha, justamente porque as áreas são próximas umas das outras, né? Umas das outras, próximas em relação, né, à quilometragem, metragem, né, entre uma e outra. Então, poderia ser um fator que influencia, assim, não consegui analisar, mas seria interessante de ver esse ponto, sim. Sim, acho que seria muito legal ter esses dados. A outra pergunta que eu tinha e não ficou muito clara para mim é como que foi que você estabeleceu as parcelas? Uhum. Tipo, Qual foi? nos pontos? Porque você em cada área você tinha 5 parcelas de 10 por Isso. 10, né? Uhum. Como foi que você decidiu onde ia localizar as parcelas? Eu fiz uma distribuição randômica das parcelas por, assim, pontos de, eu delimitei os quadrados no Google Earth, né, no Google Earth, eu fiz as parcelinhas, delimitei os 10 por 10 e botei em pontos aleatórios, né, separados em 100 metros entre si, para não haver sobreposição, né, das áreas analisadas, né, que é um método que a gente usou bastante no projeto que eu participei do Iniciação Científica, né, do Biodiversa. Então, eu peguei essa metodologia que a gente aprendeu e eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso. Né. E aí eu montei esses pontos e fui lá com o GPS ver onde é que caiu o ponto, né? Fazia as adaptações necessárias, né? Porque às vezes ela caiu no meio de uma pedra, aí tu tinha que, né, dar uma mudadinha, mas mantendo os 100 metros entre uma e outra. E aí eu montei as parcelas, delimitei os 10. Então foram selecionadas de forma aleatória. Exato. Legal. Outra pergunta que eu não foi muito claro, outra coisa que não foi muito clara, quantas vezes as parcelas foram visitadas? Qual foi a campanha de campo? Você foi uma vez, 2 vezes? Eu fiz 3 coletas de fungos, né? Durante um período entre março e julho, né? Então eu visitei elas 3 vezes para coletar os fungos. E para fazer o levantamento da vegetação, eu fui em vários momentos durante ali o final do ano, porque eu não fiz essa delimitação temporal, né, da diversidade de plantas. Eu fui lá quando eu tinha disponibilidade, eu tirei as fotos e mandei pro Funês para fazer essa identificação das plantas. Então, eu não tenho o número exato de quantas eu fui para ver as plantas, né? Eu fui uma expedição para ver eu fiz uma expedição para lá para fazer a circunferência dos galhos e troncos também, né? Mas a mais certinha mesmo que eu botei no cronograma certinho foi a dos fungos, que foi nesse período aí entre março e julho. Então eu fui 3 vezes nas passadas. Sim, e quando tem uma... porque você estabeleceu as parcelas, mas acho que não ouvi um dado de quantos fungos por parcela você achou. Qual é a média de fungos de coletas por parcela? Isso é interessante. Eu realmente não botei, mas isso é um dado bem interessante. Especialmente porque eu tenho na minha cabeça assim, que no final, nas últimas expedições, nas expedições de julho, eu encontrei bem menos fungos. Né? Então, pode ser que tenha uma influência, talvez, de estação, clima, né? Influenciando isso também, porque eu achei muito menos espécimes na última parte da coletação. Mas deixa eu ver. Por exemplo, você aqui por exemplo, se na área menos alterada foram registrados 47 espécimes, né? Sim. Mas desses 47, qual foi a média por parcela? Você tem... Foram, assim, 5 que acham em cada parcela? Como foram distribuídos? Então, nas primeiras expedições, foi uma média, assim, tipo, na primeira expedição, digamos, que foi onde eu encontrei mais espécimes. Foi, assim, uma média, acho que de 10 por parcela, não, 10 parcelas, não sei, uns 5 por parcela, 6 por parcela. No final,
nas expedições finais que eu achei menos indivíduos, a média é bem menor. A média foi, sei lá, 2 por parcela, sabe? Então, variou com a expedição também. Né? Mas é um dado que eu precisaria... Eu sei que seria interessante de colocar, porque eu não pensei em botar mesmo. Eu botei mais pela área, né? Porque eu pensei mais em analisar a área como um todo, né? Mas seria interessante também trazer esse das parcelas. Assim. Porque acho que a vantagem de ter as parcelas, ter dados por parcela, é que você pode fazer estatística, né? E ainda quando você achou algumas diferenças, mas as diferenças que você acha nas duas áreas não foram testadas, né? Não tem um teste estatístico para ver se realmente existe uma diferença que seja significativa. Então, acho que tendo dados por parcela é uma oportunidade para testar estatisticamente se existem realmente diferenças, né? Se você só compara uma área com a outra área, você basicamente está comparando 2 pontos, né? Sim. Mas agora que você tenha coletado dados de 10 parcelas em total, né? Então, acho que tinha uma oportunidade para fazer uma análise um pouquinho mais interessante, e você acha que você tinha os dados para fazer, mas eu gostaria de ter visto alguma coisa assim, mas mesmo assim, acho que o padrão é bem claro, né? Mas seria interessante ver isso. Bom, o estudo foi focado em poliporóides, né? Eu entendo por quê, mas se eu decidir fazer o estudo no Morro do Lampião, mas olhando diversidade de fungos agaricoides, por exemplo, você pensa que vai achar o mesmo padrão ou vai ser alguma coisa diferente? Se você pudesse assim, especular um pouco, né? Qual a que você esperaria, né? Sim, eu acho que eu encontraria diferença sim, justamente porque eu li, entre as referências que eu consultei, existiam análises sobre, por exemplo, a composição de fungos micorrízicos em áreas de diferentes graus de impacto ambiental, e verificou-se também que tinha uma menor diversidade em áreas de maior impacto. Então, você pode fazer essa inferência de que, realmente, essas espécies, né, de fungos, por exemplo, os micorrízicos, agaricoides micorrízicos que realizam essa relação, podem ter a sua diversidade diminuída em uma área com maior impacto ou no estágio inicial de regeneração, né? Então, eu diria que sim, Logicamente, precisaria de mais dados para corroborar essa minha hipótese, assim, mas eu diria que sim, eu diria que esse padrão poderia ser repetido sim. Né? Apesar do grupo de interesse ter sido poliporóides nesse trabalho. Bom, e outra coisa, um comentário também que relacionado com o comentário anterior, que acho que você fez um trabalho bem detalhado das comunidades de plantas e das comunidades de fungos poliporóides, mas para mim parece um momento que você tem 2 trabalhos. Tem o trabalho de plantas e tem o trabalho de fungos. Acho que também seria legal achar um jeito de integrar, né, os dados de plantas e fungos. E porque você tem dados de 5 parcelas por cada área, acho que também dá para analisar, né, e fazer um pouco de estatística. Além da descrição das comunidades nas 2 áreas.
Acho que isso aí também seria bem legal para avaliar se tem realmente um impacto, né, das diferenças de plantas nas comunidades de fungos. Porque no momento eu acho que falta um pouco de integração das duas partes do trabalho. Justo. E, bom, acho que são as perguntas. Eu queria parabenizar, foi muito legal. Acho que é importante esse tipo de trabalhos em áreas urbanas, porque acho que você pode ver esse tipo de áreas tem dois formas que você pode ver isso, né? Uma é que é uma área degradada, uma área natural que está em contexto urbano, mas também as nossas cidades precisam mais de áreas como essas, né? Então, acho que também é importante o fato que você tem uma área assim, um morro que tem uma diversidade importante de fungos no meio da cidade, acho que é bem legal. E também é importante manter Exato. essas florestas, né? Mas é muito legal o trabalho. E Obrigado. obrigado pelo convite. Obrigado pelas colocações, tá? Valeu. Obrigado, Marcos. Realmente você tocou em pontos bem importantes, né? Rodrigo, essa parte do levar em consideração as unidades amostrais, né? Não somente a comparação entre as duas grandes áreas, né? Talvez seja algo interessante. E sim, Marcos, eu acho que esse tipo de trabalho é essencial para aquilo que a gente precisa em termos de cidades do futuro, né? Em termos de mudanças do clima que estão aí batendo a nossa porta, né? Então, legal. Obrigado, viu, Marcos, pelas suas colocações. Sempre um prazer ter você contribuindo nos trabalhos do pessoal do Mind Funga, tá? Bom, da mesma forma, ciente da grande contribuição também, vou chamar já o Dr. Felipe Bittencourt para fazer as suas colocações. Felipe, está conosco? Tá aqui, Dani. Eu não sei se eu falo. Eu posso tirar o som. Isso, acho que seria interessante o Felipe ligar o som do próprio computador. Acho que fica bom. Vou tirar. Conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Tá me ouvindo bem, Ricardo? Perfeitamente, pode continuar. Tá. Então tá, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Ah, sim, claro. Mas acho que está desligado. Bem, primeiramente, parabéns, Rodrigo, e também obrigado pelo convite, assim. Eu li o teu trabalho, eu fiquei bem contente, assim, que eu vi uma evolução desde a tua escrita do teu projeto lá. Eu vi bem mais detalhado, assim, bem mais referências, uma introdução bem mais encorpada, assim, então eu fiquei bastante contente com isso. E também, assim, texto muito bem escrito. Eu até pedi o documento em Word para ver se eu começar a fazer várias anotações, assim, mas acabou que eu nem fiz nada, porque eu achei que teve algumas colocações mais pontuais, assim, mas uma coisa mais geral. Então, parabéns, assim, muito bem completo. E a apresentação também ficou boa, parabéns por ela. E já entrando, assim, um pouco nas perguntas, um pouco nos questionamentos e apontamentos, tanto a tua apresentação oral quanto o teu texto, a introdução ela estava bem focada em espécies ameaçadas e IUCN, esse tipo de coisa, né? Mais parte da conservação. Mas acabou que no teu trabalho em si não teve tanto essa parte. Assim, não teve nenhuma espécie que tu avaliou ou foi mais para esse sentido de conservação. E eu acho que tinha isso no projeto, né? Tinha uma intenção de avaliar as espécies. Então, e o que aconteceu, assim? Queria saber um pouco se tinha intenção, não deu. Conforme a gente foi identificando as espécies que tinham, né, eu fui vendo que pouquíssimas delas, a nenhuma delas foi avaliada,
ou ela não tinha estágio de conservação disponível, sem sair. Ela não tinha essa informação através dessa espécie. Então, ele era condutor da pública, ou, sabe, não tinha essa informação bem limitada. Mas, talvez fosse interessante botar isso no próprio texto, né? Tipo, falar que fiz esse levantamento e não achei, né? Porque isso também é um resultado, né? Sim. A ausência é um resultado. Eu acho que é bom colocar no TC, porque tinha essa intenção, né, de encontrar espécies ameaçadas, e a gente tem espécies ameaçadas em áreas, essas áreas urbanas menos protegidas, a Filopora, lá, o Plicapto. Então, eu acho que, mesmo assim, dá uma diminuída nessa parte da introdução, assim, porque eu acho que ficou um pouco extenso. Deixar um pouco mais resumido não, né, mais direto, assim, ao ponto. E colocar isso na metodologia, nos objetivos, mesmo que tenha um ponto, eu acho que é um dado interessante. Mas teve aqueles registros novos e novidades taxonômicas lá, né? Fontifora, Numerina. Eu acho que alguma dessas espécies poderia ser ameaçada de extinção se fosse avaliada, ou se teve algum interesse em avaliar alguma delas. Pode ser esse risco. Somente, por exemplo, essas espécies que a gente tem como potenciais indicadores para o ou agora, ou no futuro, pode ser ameaçada, porque ela precisa desse ambiente mais consolidado, né? Eu não sei se eu tinha por elas, ela parece muito. Né? Então, essa talvez seja muito interessante. Mas eu veria como uma espécie nova, espécie de 2023, foi publicada recentemente. Então, sim, pode ser que sim, algumas dessas espécies podem ser. Essa Emerina, tu sabe se é daqui do Sul ou do Nordeste? Do Rio Grande do Sul. Muito legal. Eu acho que é bem interessante dar uma avaliada nessa, ou destacar isso no texto também, né? Bem, e assim, tu deu esse foco nas espécies ameaçadas na introdução, mas eu acho que, ao mesmo tempo, faltou falar uma das partes mais importantes do seu trabalho, que é sobre espécies indicadoras. Tu falou dos trabalhos ali da Europa, tu falou mais na parte apresentada, inclusive, tu detalhou ali como foi feita a metodologia, que é bem interessante, mas no texto acho que faltou detalhar um pouco disso, que eu acho que é a parte mais importante da tua discussão ali, né? Das espécies bioindicadoras. Então, mesmo que tenham poucos trabalhos, eu acho que é importante tu explorar como que eles foram feitos, em que contexto, isso na introdução acho que é importante. É muito boa também a tua caracterização do local, tu colocou um mapa ali, legal. Eu acho que uma coisa que o Marcos falou também, que é interessante tu pensar, é porque tu falou que tem floresta umbraflandense ali, né? Mas eu acho que tu tem que caracterizar um pouco melhor que tipo de floresta é essa. Então, tem algumas subcategorias de floresta, montanas, essas coisas. Tem o trabalho do Klein, que vê as diferentes florestas do Vale do Itajaí, da região insular. Então, assim, até pegando nessa questão que o Marcos apontou, que poderia haver uma diferença de composição florística das diferentes faces do morro, eu acho que isso ajudaria até a tu uniformizar melhor essas áreas, se tu conseguir mostrar que essas áreas têm o mesmo tipo de vegetação, mesmo que em diferentes estágios sucessionais. E eu sei que o nosso grupo de pesquisa é mais focado em grupos poliporóides, assim, esse foi o grupo que a gente escolheu para realizar o teu trabalho, mas, assim, teve algum motivo para focar em grupos em fungos poliporóides, porque a gente tem uns degradadores de madeira, né, cogumelos. A gente escolheu dar um grupo, né, justamente por causa da disfunção. Então, eu ia ter tempo de fazer uma delimitação maior, de X, né, como você falou, e fazer uma delimitação maior, né, tipo, você não tinha pegar tudo. Pegar todos. Porque eu fiz duas inscrições que pegou tudo agora. Só que aí, com ele, dava um ser muito grande, deu tempo de analisar, então começou a ver esses parâmetros de análise de sustentação, começou a crescer mais a quantidade de trabalho necessária, aí a gente optou por delimitar o grupo de funcionários por ter esse contexto ecológico, né, desse contexto ecológico de ambientes centrais, etc. E fazendo a questão da quantidade de trabalho. E no campo, tu sentiu isso na prática também? Tu acha que
por exemplo, se fosse incluir cogumelos que dão madeira também, ia ficar muito mais gigante o trabalho. Eu assim, subestimei bastante a quantidade do prato, né? Eu encontrei uma quantidade melhor, eu tive 4 espécies em 3 expedições. Uhum. Mas, principalmente como eu falei com o Marcos, nas últimas expedições, eu fui vendo que não tinha muita coisa. Sabe, tipo, o substrato estava bem seco, eu achava que estava bem seco no começo do ano, no meio, né? Então tinha uma produção equilibrada para vários espécies. Você também menos. Mesmo que seja um pouco mais. Já vou dar bastante amostragem. Aí eu fiz a terceira expedição, tinha acesso a um dois. Entendi. Deixa eu pegar isso aqui. Esse aqui. Isso aqui já foi. E, também ainda na introdução, que, tipo, falou das espécies indicadoras, né, que fungos também podem ser utilizados como indicadores ambientais, mas eu acho que tu poderia explorar um pouco mais também no sentido de por que é importante ter espécies indicadoras. Porque, assim, no teu trabalho, tu está propondo os fungos como espécies indicadoras, mas tu também usou a flora, a composição vegetacional para os fungos meio que uma coisa secundária. Os fungos respondem à vegetação e a vegetação responde ao estado sucessional. Então, eu acho que tentar, assim, mostrar a importância de ter indicadores ambientais e por que os fungos seriam únicos ou daria uma resposta um pouco diferente, talvez, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu sei que tem poucos trabalhos nesse sentido, mas tentar encontrar uma importância, uma relevância de por que utilizar fungos e não simplesmente lá medir o DAP das árvores, eu acho que é importante pensar nisso. Coisas mais filosóficas. Sim. No final das contas, do trabalho, eu busquei bastante essa aproximação integrativa. De os dois. Então, até que o Ricardo, nos últimos comentários que essa do trabalho, ele até falou, pô, parece que tem mais fã. Eu tentei dar uma equilibrada, assim, o trabalho que tentando integrar as duas coisas. Talvez tenha faltado um pouco de valorização do grupo. Eu senti um pouco disso. O Marcos também comentou, né, que parece que é 2 trabalhos, assim, né? Mas eu acho que tentando encontrar o papel dos fungos nesse sentido de indicadores ambientais e de como eles desempenham esses papéis no ecossistema, né? Então, tipo, a gente tem as árvores climáticas lá, com troncos maiores e madeira mais robusta, mas e os fungos? Eles só estão lá degradando, eles só estão nos ambientes menos degradados, porque eles estão lá degradando madeira maior, ou eles desempenham um papel ali importante também nesse tipo de ambiente. Então, pensar um pouco nisso, acho que é importante. E tu falou na introdução também de Filopódia minuta e Tricaptum officii, né? E tu falou a seguinte frase: ambas as espécies possuem potencial como indicadores de qualidade ambiental, dentro dos contextos nas quais foram encontradas e descritas. E queria te perguntar, como assim? Porque, assim, as duas foram encontradas em ambientes menos preservados, teoricamente, né? Porque, apesar de serem unidades de conservação e áreas mais protegidas, são áreas relativamente urbanizadas, centro da cidade, tem todo o contexto de urbanização. Então, seriam indicadores de qualidade boa ou de qualidade ruim? Ou como é que tu vê isso? Poderiam ser indicadores de áreas impactadas ou pressionadas para o sistema. Também porque, por exemplo, pegar a possível, né, para outros até que mais super impactada por essas coisas. Então, poderiam, por isso que eu usei palavras potenciais. Sim. Eu acho que potenciais é a palavra mais ênfase dessa frase, que é notar. São potenciais, eles deveriam ter mais estudos, né? Para a distribuição dessas espécies de áreas diferentes. Mas, realmente, afirmar isso com mais certeza. Eu não sei muito assim de Tricaptum officii, porque eu não sei
foi feita uma discussão no sentido de ter essa espécie em toda a extensão do manguezal, assim, da ilha, por exemplo, tanto em áreas preservadas quanto em áreas preservadas. Mas no contexto de Filopória minuta, por exemplo, só encontrei no Parque Municipal no centro da cidade, não encontrei no Parque Nacional. Então, poderia ser uma indicadora, mas não sei. Eu acho que mencionar essas duas espécies nessa frase aqui ficou um pouco, assim, muito generalista, sabe? Então, se tu quer discutir melhor isso, tudo bem, mas eu acho que tem que se aprofundar um pouco e entender melhor. E daí também essa parte da vegetação, né? O que é uma importante parte do trabalho. Os materiais e métodos e resultados são bastante focados nisso. E no título só tem a parte de fungos, né? Então, uma das minhas sugestões é simplesmente tentar incorporar no título essa parte da caracterização dos estágios sucessionais, que eu até sugeriria aqui, fungos poliporóides e caracterização dos estágios sucessionais, do refúgio, não sei das quantas. Eu acho que pensar nisso ou uma outra alternativa é interessante, porque metade, ou talvez até mais da metade do teu trabalho foi isso, né? Mesmo que tu não tenha identificado as plantas, tu fez ali a parte da fotografia, até da caracterização do substrato, do DAP, não sei o quê, e eu acho que isso é importantíssimo. E é legal também fazer isso, porque pouquíssimas pesquisas de coleta e de amostragem de taxonomia de fungos fazem isso, né? Então é importante ter essa correlação. E nos materiais e métodos, eu acho que faltou algumas referências, assim. Por exemplo, a classificação dos estágios sucessionais das plantas, né? Do grupos ecológicos, pioneiras, sucessão inicial, clínicos. Eu acho que, apesar de... Eu acredito que tu usou várias literaturas para isso, né? Mas se tu utilizou algumas mais do que outras, eu acho importante citar. Eu botei lá na discussão. Uhum. Botei lá na discussão outros resultados. Mas eu botei uma listagem de várias referências de uma da outra. Eu usei várias, né? Eu usei as principais, a levantamento da preservadorência de secretaria. Uhum. Então, tem ciência, sim, com os grupos ecológicos que classificar. Poder gerir pela Uhum. Tem que colocar, e também a parte, quando tu fala do Morro do Lampião lá, tu colocou a lei, mas não colocou outras duas referências que tinha na introdução, que era mais no contexto histórico de desmatamento ali, que eu acho que é importante colocar nos materiais métodos também. Mesmo que já tenha outra parte, porque caracterização é importante. E no texto tem tanto estádio sucessional como estágio sucessional, eu comprei os dois. Estádio mais que estágio. E qual que é o certo? Estágio? Estádio. Estágio, né, o gente já trouxe para a gente uma sobre essa diferença, eu mandei, né? No projeto, acho que eu mandei para o namorado, e eu fiquei com o mercado é um, tipo, estágio sucessional, eu falo, cara, estágio, depois ele parou de lá, cara, e mandou ele tudo, que é a diferença de estágio é correspondente a etapa, passos, steps, stage. Estágio é referente à atividade de estagiar, realizar uma atividade então, estágio sucessional seria mais correto. Só que o mais usado é estágio sucessional. Aí não vai, acho que eu deve colocar os dois. Sim, dá uma olhada nisso. Porque eu devo padronizar, sabe? Uma coisa assim, falando dessas coisinhas no texto, né? Para tentar padronizar também a questão das siglas ali das duas áreas, porque tipo, quando tu apresenta elas no material métodos, tem deixa eu ver se eu copiei aqui. Aqui, ó, tu falou na metodologia, né? Quando tu vai apresentar as siglas. Eu acho que foi a primeira vez que tu cita. 5 foram montadas dentro da área considerada mais alterada pelo manejo, com mata secundária em estádios sucessionais mais iniciais, AAL.
correspondente à face nordeste do Morro do Lampião, e 5 na área considerada menos alterada, a AMA. As duas são alteradas, né? Sim, então, é porque em alguns momentos do texto menciona a sigla AAL, não, a sigla AMA, e daí depois fala, e na área alterada foi encontrar não sei o quê. Então, cuidar para padronizar quando vai comparar as áreas, utilizar a sigla certinho, porque as duas áreas são alteradas, até me confundi algumas vezes, assim. Sim, eu até sugeri no começo do trabalho, assim, usar a área alterada e alterada. Isso tudo dá para tomar conta. Sim. Ela é alterada, isso aqui é isso. Sim. Então, a gente achou essa forma assim, de diferenciar. Mas ela está muito. Até aí, uma ajuda da possível, mas agora não é. E aqui nos materiais médicos também escrever mais claramente, assim, tipo, AAL é para ser o quê mesmo? Mas o L? É porque é de alterado. Tá, entendi. Complicado. Pode ser. Porque, tipo, tu não fala a frase, as palavras, né, seguido da sigla. Então, fica meio confuso, assim, de entender isso. E uma sugestão nesse sentido também é colocar o que significam essas siglas nas legendas das tabelas e das figuras, porque eu acho que isso é importante. Assim. Uma coisa que eu aprendi é de sempre quando a gente vai colocar uma figura em uma tabela, a legenda ela fala por si mesma. Então, se a pessoa pegar o teu trabalho, pegar uma figura ali, só ler a legenda, ela vai ter que entender tudo que está ali. Então, acho que é importante falar por extenso novamente dentro das legendas. Assim, foi isso. Sim. E dentro da classificação, a área alterada, existe alguma subclassificação que poderia ser aplicada, ou tu encontrou dificuldade nisso, ou não foi atrás disso? Porque, assim, as duas são alteradas, mas uma mais, outra menos. Existe uma forma de categorizar mais especificamente em que contexto elas estão alteradas? Daria talvez para classificar, aí eu diria, acho que um esquema, mas já pergunta para o tipo, talvez o tipo de manejo perfeito. Difícil, porque assim, a denominação de alimentos alterada foi uma das skill X, né, baseado inicialmente também na observação, como nós serviços, e depois eu suplantei, né, essa informação com os dados que eu tive. Pela classificação artificial, assim. Eu não sei se teria como fazer classificações a partir desse. Mas pensando talvez em média, sabe, foi um pouco mais atrás e poucos estudos na área. Mas assim, um pouco atrás e ver se existe esse tipo de maneira de uma face ou outra, ou intensidade. Sim, porque, tipo, a gente tem legislação sobre áreas alteradas, Mata Atlântica, Lei da Mata Atlântica, sei lá. Então, é uma coisa comum que, para projetos de supressão de vegetação, se faça uma classificação da área, e tem métodos para isso, né? E eu acho que tu se baseou ali, nessa questão do DAP, referência, área basal, se baseou nisso, né? Então, eu acho que talvez até legislação estadual, assim, nacional, tem alguma coisa de caracterização de sentido, e que tu nem precisa fazer algo a mais, é só utilizar os mesmos dados que tu usou. Então, para caracterizar melhor, assim, e deixar uma coisa menos, foi o método que eu apliquei, entendeu? Uma coisa nesse sentido também é do cálculo ali de substrato no solo, né, de troncos ideais. É uma metodologia que tu bolou ou que tu encontrou em algum lugar, ou adaptou? Eu vi algumas referências que eu fui pesquisando, tentando associar essa sucessão ecológica com fungos, né, partes alteradas, não alteradas. Existem revisões geográficas que buscam analisar esse padrão de substrato disponível no todo, assim, tipo, quantidade de galho, salinos, o perfil de substrato disponível. Isso vai ser esse galho. Isso é a evidências que eu botei na apresentação, acho que as evidências que elas fazem isso. Sim. Esse padrão. Mas a metodologia em si, então, não foi uma
de um artigo específico. O tipo de traçar. Não, acho que não tem que. Não. A metodologia em si foi uma de traçar a linha das formas certas, que foi o cara que sugeriu, fazer uma linha, né? Antes o outro e fazer a edição, né? Quando diverso, a gente fez isso também, foi isso, né? Se introduzir esse princípio, pensar nisso, para essa marcação. Aí a edição, eu acho que tem metodologias que é similar a essa daí, escrita em artigos científicos, e tu poderia mencionar isso, que foi feita uma adaptação. Isso, para não ficar uma coisa muito... Eu acho que eles chamam de avaliação da biomassa, alguma coisa assim. Biomassa disponível. Muito legal também que tu utilizou a questão dos registros do herbário, né? Mostrar como é importante essa questão de tomar as notas e como isso pode ser utilizado, achei bem legal. Mas, como o Marcos comentou também, eu achei que faltou testes estatísticos para corroborar essas hipóteses. Tanto na parte de substrato, quanto na parte de número de espécies, eu acho que faltou realmente colocar a questão de, tipo, quantas espécies foram coletadas em cada parcela, em cada período de amostragem. Eu acho que é importante caracterizar isso e fazer alguns testes mais simples mesmo, e ver se corrobora com os teus achados. Sim. Talvez seja mesmo, não sei. Porque e tem alguns programas simples, assim, fazer uns testes de quadrado, só coloca os dados lá, não precisa calcular nada. No R mesmo, na fonte. Que eu perguntei. Acho que ver essa questão da eumerina e santanensis, né? Como uma espécie potencialmente ameaçada, é interessante. Uma coisa também que, dessa questão de padronização, de siglas, tem um momento que tu falou REVES, que é a sigla para reserva, refúgio, não sei o quê. Só que tu colocou ela lá na discussão, lá no final. Assim. Então, utilizar ela lá no material métodos, ou na introdução, para especificar realmente o que significa essa sigla. E queria te perguntar, existe algum plano de publicação desses dados aí? Em que revista? Ou se vai ser um artigo, se vai ser 2? Eu comecei a fazer, porque assim, comecei com engenheiro, tudo assim, tipo, existe potencial, sim, de produção científica aqui. Também por ser uma área que não existe, existe um pouco conteúdo, etc. E a área que a gente podia integrar o sistema educacional no fundo é uma situação bem nova, realmente nova aqui no próprio. Sim. Então, existe a potencial de sair científica científica, eu planejei isso aqui. Mas sei que daqui pode sair bastante coisa legal. Sim, com certeza. Eu acho importante também ver isso. O Marcos ali comentou... Usar esse publicação para pessoas que estão fazendo várias então, são duas coisas, né? Tipo, eu acho que o teu trabalho também, o Marcos falou dessa dualidade, né, fundo planta, mas eu vi muito mais uma dualidade entre taxonomia e ecologia. E é difícil unir isso, eu estou falando que eu sei, assim, trabalhei praticamente com os mesmos assuntos que o TCC. Então, a gente tem essa parte de taxonomia, a gente quer colocar ali notas taxonômicas, porque a gente fez a identificação, viu coisas que eram novidades científicas ou potenciais novidades científicas, mas tem toda a parte de ecologia, tem que fazer teste estatístico, tem que tentar uniformizar as áreas ali e tal. Então, eu sei que é um desafio, assim, então talvez pensar em um artigo mais voltado para a parte ecológica, e não tanto na identificação dos fungos, coloca ali numa das espécies, mesmo quando tu identificou, SP mesmo, e focado mais nessa parte, tentar abordar mais uma análise estatística,
para corroborar esses resultados. Eu acho que ficaria bem legal, é uma coisa que a gente não faz tanto, assim, como tu falou, não tem tanto no Brasil também, incorporando esses dados ecológicos de plantas e fungos, e depois partir para os artigos de taxonomia, ver que novidades taxonômicas podem sair daí, que eu acho super interessante. E acho que era isso, assim, que eu tinha enumerado os principais pontos. Bom, parabéns, Rodrigo. Isso aí, foi muito bom ter trabalhado. Obrigado. Pode seguir, cara. Tá, obrigado, Felipe. Deixa eu comentar o volume aqui, tá? Peraí, rapidinho. Tá. Vai dar. Obrigado, Felipe. Excelentes suas contribuições, totalmente complementares às que o Marcos já tinha feito, e alguns pontos são fundamentais, assim, né? É impressionante como, quando a gente coloca diversidade de pensamento sobre o mesmo trabalho, a gente percebe quanto mais rico pode ser aquele trabalho, quanto mais a gente pode explorar algumas partes, né? Felipe, faz quantos anos que você fez um trabalho similar no teu TCC? Hã? E aqui estamos nós fazendo de novo mais um trabalho, né, no grupo. E você teve resultados excelentes, né, assim como o Rodrigo teve resultados excelentes, né? Eu gostei bastante do comentário que tu fizeste, Felipe, sobre algo que era uma intenção inicial e que está bastante presente no trabalho do Rodrigo, que é a parte da conservação, né? E eu gosto da ideia pelo fato de não ter, por mais, Rodrigo, que não tenhamos feito assessments específicos para cada espécie, acho que a gente pode fazer indicações de espécies que são potenciais para serem avaliadas, né? Porque uma coisa que o Rodrigo mesmo apresentou é as alterações que foram feitas recentemente, né, a inclusão do termo funga, o reconhecimento dos fungos nessa agenda de conservação da biodiversidade do país, ou seja, está na lei agora e precisa entrar em prática. Então, cada vez mais a gente vai ver a importância desses trabalhos que tratam sobre conservação, principalmente em áreas urbanas, porque a gente precisa ter florestas urbanas muito bem documentadas quanto à funga, porque isso vai refletir, vai ser levado em consideração para políticas públicas futuras que envolvam os fungos, né? Então, veja, Rodrigo, como o teu trabalho é bem importante, está sendo muito bem pontuado pelos comentários do Felipe e do Marcos até agora. Ok, tinha outros comentários para fazer, mas eu acho que não vem o caso, por conta do nosso tempo. Eu sei que Marcela fez uma série de contribuições, né, também complementares ao que o Marcos e o Felipe fez, mas eu queria saber se você tem alguma coisa para comentar, Marcela. Você é muito bem-vinda, tá bom? A palavra está contigo. Bom dia, então, eu quero parabenizar, Rodrigo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, acho que esse é o foco principal, em especial hoje aí nessa finalização, ficou muito legal, muito contributivo, tanto para a funga como para a região, enfim, mas acho que, né, se estende em vários aspectos, e eu tive a oportunidade de fazer as contribuições presenciais, também mandei no trabalho escrito, então, por hoje é a parabenização o foco. Tá certo, Marcela, muito obrigada, muito obrigado. Marcela, vou convidar você, o Felipe e o Marcos, que são a banca que compõe a avaliação, para... Travou? Acho que o Ricardo travou. Você vai querer cair. Chama no antes. Aqui também tá travado. Tá. Você quer... É o Ricardo que está travado. Ah, tá. É o Ricardo. Vou aguardar um pouquinho. para nos reunirmos na outra sala. Peço para que vocês fechem os microfones dessa sala. Aí, ó. Voltou.
Voltei com o meu celular aqui. Não sei até que parte que vocês me ouviram, mas eu convidei Marcela, Marcos e Felipe para entrar na outra sala, cujo link eu já mandei para vocês, onde a gente vai discutir a avaliação e no máximo 10 minutos a gente está de volta, tá, Rodrigo? Mas eu te aviso ali para todos entrarem para a gente fazer o fechamento da banca, tá? Tá bom. Marcela, Felipe e Marcos, por favor, fechem essa sala aqui para não dar... E qualquer coisa, Rodrigo, me avisa, tá? Tá bom.
Olá, voltamos. Estão entrando ainda aqui, Ricardo. Tá bom. Tô vendo a nota já. Já vi a nota, já entregada já. Já viu a nota, é? Já vi, pô. Tem que dar uma suspense. Porra. Ainda está com... Marcela, Felipe e Marcos estão na sala já? Rodrigo também? Ok. Tá certo. Bom, Rodrigo, depois de muita discussão nessa banca, a banca, obviamente, considerou você aprovado, tá? Parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho e por essa aprovação, que é uma etapa muito importante da formação do seu curso, né? E, Rodrigo, você tem, na verdade, algumas pequenas considerações que são, digamos assim, obrigatórias para você, que a banca considerou importante você fazer, tá? Que elas estão pontuadas aqui na ata. Outras que a banca mandará no texto da avaliação do trabalho, propriamente, você discute comigo e a gente decide se aceita ou não. Mas essas que a banca considerou, são 5, elas você precisa proceder para a redação final do teu trabalho de conclusão de curso antes de entregar na biblioteca, tá? Então, na hora que você tiver isso pronto, você conversa comigo e a gente bate o martelo, tá bom? Não há mais necessidade de mandar o teu trabalho final para a banca, a não ser se tu quiser só depois, no final, só dar um retorno para eles, né, do teu trabalho, que é um trabalho muito bacana, muito bonito, muito bem feito, né? E que precisa apenas de alguns detalhezinhos, tá? Como, por exemplo, incorporar alguns testes estatísticos básicos, né? Inclusive, Marcos vai no texto da avaliação dele, vai mandar alguns exemplos, né? Porque, na verdade, é um trabalho de ecologia, ele precisa de alguma comparação básica, né? Para fazer sentido os objetivos, né? Também tem necessidade de incorporar, padronizar algumas questões de forma, tá? Detalhar melhor na introdução o uso de fungos como indicadores de qualidade ambiental, que eu acho que é algo bem importante, tá? Junto com isso também, não te esqueça da gente mencionar a possibilidade de algumas espécies serem indicadoras para fazer a avaliação delas, né? O assessment delas, né? São, digamos assim, prioridades, né, da área, colocar mais referências nas metodologias sobre a caracterização da área, que o Felipe acho que comentou, vai vir mais detalhes na avaliação dele no texto, incluir dados detalhados do número de espécies e espécimes em diferentes parcelas e áreas de amostragem, né. Então, você ficou com uma nota final 9, tá, uma nota altíssima, que demonstra a grande qualidade do teu trabalho, Rodrigo. E a minha fala final é exatamente sobre isso, né? O quanto você se dedicou para fazer um trabalho que fosse, digamos assim, local, que você sempre enfatizou muito isso, né? E algo que a gente sempre valorizou bastante, Genivaldo e eu, na tua orientação, né? Essa tua vontade de você trabalhar com um tema que fosse regional, pontual, que impactasse diretamente o lugar onde você vive, onde as pessoas com quem você convive há anos, né? E eu acho que se você tinha isso como interesse inicial, você conseguiu, tá? Porque você está trazendo é, é, informações muito relevantes para a importância daquela área para a localidade do entorno, para a comunidade do entorno, tá? Eu lembro também que a gente, Genivaldo, eu provocava você muito para você pegar um outro projeto com uma perspectiva global, que é o Biodiversa. Você, inclusive, fez parte do Biodiversa, né? Fez parte de várias saídas de campo e tal, e a gente queria que você trabalhasse com isso, porque a pegada é mais internacional, mudanças do clima, enfim, tu sabes.
o quão importante é aquele trabalho, né? Mas isso não desmerece um trabalho, o outro, pelo contrário. Você demonstrou que o teu trabalho é uma outra parte que é extremamente significante para a sociedade, para a comunidade do entorno onde o teu trabalho foi feito. Então, eu fico muito contente desses anos da gente ter contribuído, da gente ter trocado, vivenciado coisas juntos, experienciado momentos enriquecedores, né, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, quero te dizer que não só o Mãe de Funga te deu o suporte, mas você contribuiu extremamente para que o Mãe de Funga fosse o que é hoje, né? Tá? Então, muito obrigado pela tua contribuição, Rodrigo, e de novo, cara, parabéns, tá? Quero finalizar perguntando uma coisa para você, coisa que eu não faço, mas dessa vez eu vou perguntar, tá? Como é que você vê a publicação desse trabalho? Como que eu vejo a publicação desse trabalho? Em que sentido? Eu quero